Olá, eu sou Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. E eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. E aqui nós vamos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos, conectem-se com a gente. Bom, nesse episódio a gente pensou de abrir algumas caixinhas de pergunta para que alguns temas que a gente não conseguiu abordar nos episódios anteriores, vocês também pudessem participar com temas ou perguntas, né? E a gente entendeu que isso poderia aproximar também, né? Algumas coisas que acabam escapando a gente de quem está ouvindo. E a gente separou dentro do que a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai a partir delas conversando hoje. E a primeira pergunta que apareceu, na verdade, foi um pedido de um tema que para a gente falar sobre infertilidade sem causa aparente, imunoterapia e trombofilia, né? Veio essas três questões numa única pergunta e a gente vai começar por ela, né? Uma pergunta e tanto, né? É. Então, vamos abordar um tema de cada vez e aí a gente Sim. vai poder ir desdobrando, né? Vou começar falando pela infertilidade sem causa aparente. Esse termo, né, ele faz menção à infertilidade quando nós não encontramos um fator que justifique a dificuldade do casal de engravidar. Então, é aquele casal que já está tentando engravidar há pelo menos um ano, quando a mulher tem menos de 35 anos, ou 6 meses, quando ela tem mais de 35 anos, e não obteve sucesso. E aí, então, esse casal parte para uma investigação dos possíveis fatores femininos, masculinos, mas nós realizamos todos os exames que conhecemos, né, até o momento, e nenhum exame demonstra alteração. Então, nós admitimos, né, que esse casal tem, sim, uma infertilidade, mas não tem uma causa aparente. Esse termo tem sido cada vez menos utilizado, porque com o avanço da medicina reprodutiva, nós temos conhecido mais as causas que estão relacionadas à infertilidade. De forma que hoje, alguns médicos até falam que não existe mais, né, infertilidade sem causa aparente, que se o casal não encontrou ainda uma causa, é porque ele precisa ser melhor investigado. E, felizmente, nós temos avançado mesmo, né, nos diagnósticos relacionados à infertilidade. Por exemplo, né, alguns fatores que ainda permanecem obscuros são o próprio fator imunológico, que depois a gente vai falar com mais detalhes, alguns fatores genéticos ainda desconhecidos, a própria questão emocional, né, que são fatores que nós ainda não conseguimos mensurar na prática e muitas vezes ainda não temos também uma conduta bem estabelecida. E por outro lado, quando a gente escuta os pacientes que estão dentro dessa questão, né, da infertilidade sem causa aparente, uma coisa que eu percebo, imagino que vocês também, às vezes a dificuldade dessa, principalmente da mulher, de lidar com o próprio tratamento. Muitas delas falam, pelo menos se eu tivesse um diagnóstico, a sensação que dá é que eu poderia ir para algum destino, né, fazer algo com isso. E aí, diante da infertilidade sem causa aparente, quando ela inicia um tratamento, esse tratamento, né, não tem êxito, ela retoma, né, com esse negativo, enfim, sem avanço, ela retoma para um lugar que ela fica um pouco sem perspectiva. Isso também traz um sofrimento, né? E até mesmo comparando, às vezes, com outras pessoas próximas, ou enfim, que ela vê na rede social que tem um diagnóstico, ela se vê num lugar de o que eu faço, né? Para onde que eu corro? Qual médico, qual especialista, já que não tem nada que evidencie ou que justifique eu não estar conseguindo engravidar. E o segundo efeito disso é que muitas pessoas escutam que então é emocional, né? E aí vem todas as questões que a gente já conversou nos outros episódios, né? De falas, às vezes, descuidadas mesmo. Então você precisa relaxar, né? Ou o quanto que, às vezes, essa questão que, às vezes, paira emocional vem com uma culpabilização, como se ela tivesse que dar conta disso porque não tem um diagnóstico fisiológico, né? Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é de não ir para esse lado de compreender, de querer colocar no campo psíquico a origem da infertilidade, né? O nosso lugar é de cuidado da infertilidade, cuidado dessa paciente. Porque se a gente cai, né, de
nesse lugar de buscar uma causa emocional, até porque no psiquismo o limite entre o que é fisiológico, orgânico e o que é psíquico, né, não tem essa clareza. Quem falou também que um paciente que às vezes tem uma endometriose ou que tem, enfim, né, qualquer outro diagnóstico, não tem aí uma questão psíquica envolvida, né? Não dá para a gente saber. Então, de todo modo, é uma relação, né? O psíquico e o orgânico não é separado. É uma relação, e esse corpo, ele realmente tem relação. Mas a escuta clínica, quando eu atendo essas pacientes, é justamente poder tentar deslizar para um outro lugar que não seja esse de uma culpabilização ou de uma redução, como se o emocional tivesse separado de qualquer coisa ou fator orgânico, que não é, né? Sim, e é muito pouco, né, a gente reduzir a isso, né? Ah, não encontramos nada, então só pode ser emocional. E por muito tempo a gente ouvia isso. Eu acho que isso, a psicologia tem entrado muito, né, no campo da medicina reprodutiva, e com isso os médicos também têm mais clareza do que é emocional. Emocional não é só porque ela está ansiosa, né? Tem outras questões aí para talvez serem trabalhadas para também abrirem espaço para a chegada de um filho. E assim, quando você estava falando, eu pensei na ansiedade que isso causa, porque também se eu não tenho um diagnóstico, então eu não tenho um tratamento, né? Mas a literatura nos recomenda de todo modo, se esse casal não tem um diagnóstico, mas tem uma infertilidade, uma dificuldade para engravidar, que nós já devemos intervir. Nós não devemos ficar só aguardando, porque senão daqui a pouco esse casal vai ter uma causa, que é a idade, né? E principalmente a idade feminina. Então, que nós devemos, sim, começar pelo tratamento mais natural, desde que haja eficácia, né? Desde que haja possibilidade de sucesso para esse casal engravidar. E aí, sim, nós vamos avançando nos tratamentos. Então, se for um casal jovem, a gente pode começar com a relação sexual programada, fazer até 3 tentativas. Sem sucesso, a gente pode evoluir para inseminação intrauterina e, sem sucesso, para fertilização in vitro. Então, nós não vamos ficar inertes ao diagnóstico, né? Se não tem causa, então também não tem tratamento. Não, nós vamos seguir com esse casal para que eles alcancem o sonho de ter um filho. Esse é o nosso desejo, né? E o destaque todo é que, independente se tem um diagnóstico ou se não tem, também quando se tem um diagnóstico, isso tem efeitos no sujeito, né? Na subjetividade. Sim. Então, senão a gente cai numa, né, de que não tem um diagnóstico, né, médico, e aí você não tem um olhar para como isso impacta o sujeito na sua subjetividade, né, no seu emocional. E a gente está aqui desde os primeiros episódios dizendo que nós somos, né, precisamos ver como ser integrado e que todo o nosso fazer, toda a nossa prática afeta aquela pessoa, aquela história, aquele sujeito com aquele corpo, um corpo que ele é psíquico, que é orgânico, enfim, e muito mais, né? Isso aí. Bom, A outra era a trombofilia, Trombofilia. né? Vamos falar um pouquinho disso, Vamos. que realmente é um tema que atravessa aí nossa prática, né? E o que é a trombofilia, né? É uma predisposição a fazer eventos trombóticos, que vai estar potencializado na gestação, né? Então, aumenta o risco de trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, perdas fetais, abortamento de repetição. Então, quando precisamos investigar trombofilia? Quando temos na paciente história de trombose venosa profunda, ou história familiar de trombofilia, ou trombose venosa profunda em parentes de primeiro grau com menos de 50 anos, ou perdas fetais, na verdade, abortamentos antes de 10 semanas, 2 ou mais, né, consecutivos, ou perdas fetais sem causa aparente. Nessas condições, precisamos investigar, e diante do diagnóstico, fica a mensagem de que, assim que o beta der positivo, precisamos entrar, né, com terapia anticoagulante. Então, é necessário procurar um profissional. A paciente que já usa essa terapia precisa, muitas vezes, ajustar a medicação. Então, é algo muito sério que tem a capacidade de mudar completamente, né, o prognóstico da gestação, a evolução da gestação, porque é muito sofrido, né? A gente diagnosticar e depois ter uma perda em decorrência de uma trombofilia, algo que muitas vezes poderia ter sido evitado, né?
Então, precisamos de uma atenção especial nesse sentido. Uhum. Sim. Na reprodução, né, a trombofilia vem muito na forma de abortamento recorrente, né? Então, tendo muitos casais que muitas vezes não têm dificuldade para engravidar, mas têm dificuldade de levar a gravidez adiante. E alguns já vêm parcialmente investigados, outros sem nenhuma investigação. E nós temos que, a partir de 2 abortos, né, nós já temos a indicação de investigar. E quando nós encontramos um fator de trombofilia, e esse tema ainda é muito controverso, né? Até mesmo em relação aos exames, as diretrizes vão mudando, né? Em algum momento são alguns exames, depois já são outros, porque ainda não se tem consenso mesmo na literatura sobre isso, mas nós temos os exames mais recomendados, os que estão associados, né, à trombofilia de uma forma mais frequente, e esses sim precisam ser valorizados e demandam do uso do anticoagulante durante a gravidez, e também sob falhas de implantação embrionária recorrente, né? Então, se nós temos principalmente casais que fazem fertilização in vitro, em que o embrião é biopsiado e euploide, ou seja, é saudável geneticamente, e esse casal tem falhas consecutivas de implantação embrionária, nós precisamos pensar em fatores endometriais. E dentre esses fatores, a trombofilia é um dos principais. E muitas vezes, mesmo não encontrando um exame alterado, nós usamos empiricamente o anticoagulante para que a gente aumente a chance desse embrião implantar. Né? E muitas vezes funciona, né? Muitas vezes nós temos êxito a partir desse momento que nós entramos com a terapia anticoagulante. É muito interessante, né, pensar os tratamentos, né, diante de um diagnóstico que às vezes a pessoa precisou de passar por algo tão difícil, como vocês estavam falando, né? Perdas gestacionais de repetição é algo que traz marcas psíquicas, né? Porque a primeira perda gestacional vem e aí fica, né, muitas vezes nesse lugar que é comum, é normal, não vai para tanta investigação, mas o efeito de uma segunda perda gestacional, a gente percebe muito, é, é muito devastador mesmo, né? Às vezes tem uma psicanalista que ela fez uma tese linda de doutorado falando sobre perdas gestacionais de repetição e ela falava isso. Às vezes o médico até vai atento até a retirada dos restos do material, né, daquele feto, mas ficam os restos psíquicos quando isso não tem um lugar para ser endereçado, né, elaborado. E quando vai para a reprodução assistida, vai com essa história. E quando você recebe um diagnóstico de trombofilia, vem com uma certa possibilidade agora, né? Então pode ser isso, e a partir de agora vou ter a chance de desenvolver a gestação, mas vem também uma série de outras questões, não para todas, né? Mas o próprio fato, né? Acho que seria legal vocês falarem da medicação. Pelo menos é aquela medicação que você precisa fazer diariamente, não é? Injetável. Algumas conseguem, né, pelo Farmácia Cidadã, mas outras precisam fazer esse financiamento. É um custo, né, é o roxo, é a marca no corpo, é o marido acompanhando. Tudo aquilo mantém um foco naquela gestação que deixa muito aceso a vulnerabilidade que está em jogo, o que ela já passou, né? Então, como é importante, né? Quem cuida dessas pacientes, quem cuida desse tema, desde a ultrassom, desde a fertilidade, poder entender que o nosso lugar de escuta, né, tem que alcançar essa dimensão também subjetiva, né? Sim. Sobre o que você falou da medicação, isso é uma questão realmente, porque o que acontece? Diante de algumas alterações, né, diagnosticadas em exames laboratoriais que detectam, então, uma trombofilia, o governo, ele cede essa medicação. Só que muitas vezes a gente entra com a medicação de forma empírica, Sim. né? E a gente vê resultado e é super bacana, tem que entrar mesmo, mas é uma medicação cara, Sim, sim. né? Então é uma questão. Se não atender aos critérios, né, o paciente não consegue
ter essa medicação gratuitamente. E para ter também, ela já tem que estar grávida, né? E tem Sim. que fazer os exames exigidos 2 vezes, e 2 vezes eles têm que dar alterados. Então, assim, os critérios não são simples, né? São critérios bem técnicos mesmo e bem restritos. E para as pacientes que não preenchem esses critérios, a gente acaba, né, indicando, e elas acabam tendo que arcar mesmo, né, financeiramente. E para quem consegue, né, todas assim que vêm depois trazer o bebê, né, para a gente conhecer, elas falam assim: poxa vida, foi muito caro, foi muito difícil injetar todos os dias aquela medicação, mas eu faria tudo de novo, né? Então, lógico, não é desejável, né, ter que usar essa medicação a gravidez inteira, mas se ela for determinar, né, o nascimento do bebê, vale a pena, né? Um esforço que vai ser recompensado depois com a chegada Com do bebê. certeza, acho que esse é o nosso lugar, né, de quem experimenta, né? Vocês já foram com muitos pacientes além da ponte de mão dada e viram que isso, né, permite muitas vezes essa família receber esse bebê no colo. Mas muitas também na gestação que vieram de perdas gestacionais, às vezes recorrentes, assim, ao fazer mais o uso, né, de algo que a invade, que é algo que manipula no seu corpo, diante ainda da incerteza. Ainda não tem o bebê no colo, né? Elas ainda estão diante da incerteza, se isso vai dar certo, ainda muitas vezes marcada pelas perdas anteriores, vivem isso com muito sofrimento. Então, às vezes, uma escuta, como eu já tive pacientes, né, que ela veio porque a gestação começou a avançar, mas a cada vez que ela precisava de tomar essa medicação, ela tinha um sofrimento, um choro, né? Algo assim que não conseguia elaborar mesmo, né? Ok, não foi essa como ela imaginou que a gestação dela conseguiria se desenvolver, mas a partir de uma escuta, né? A partir, às vezes, de um cuidado, ela também conseguiu colocar isso em outro lugar na gestação e seguir com mais tranquilidade, né? Acho que Isso tudo aí. é isso, é ressignificar, né? Às Uhum, vezes a gente não quer passar pela uhum, experiência, mas, enfim, a gente não escolhe, né? É o que a gente vai precisar viver. uhum. E isso vai contar uma história depois, né? Muitas fazem uma foto, né, Sim. com as injeções, enfim, não há vitória sem luta, né? Uhum. Acho que é sobre isso. Sim, e o outro ponto dessa pergunta é a imunoterapia. Essa pergunta né, a pergunta de 1 milhão. O que acontece? A imunoterapia, na verdade, é a terapia, né, o tratamento com substâncias imunológicas, que é super controverso, né? Vou falar em reprodução humana, né, que é a minha área. A imunologia na reprodução é uma área em pleno desenvolvimento, então nós temos muitos estudos nessa área. Por quê? Porque o fator imunológico, ele é extremamente determinante no momento da implantação, né? Nós temos as nossas características imunológicas que são únicas. A minha é uma, né? A sua é outra, a da Arielle é outra. E é assim também quando o embrião vai implantar no útero materno, em que esse útero, ele não reconhece muitas vezes essa parte imunológica do embrião. Então, o endométrio pode não aceitar a implantação e essa mulher não engravidar ou ter um abortamento, né? Então, toda gestante, ela precisa ser imunossuprimida para que a gravidez aconteça. Se o sistema imunológico está muito ativo, ela acaba rejeitando a implantação. Por isso que nas doenças autoimunes, né, nós precisamos verificar se é necessário usar algum imunomodulador para que ela consiga engravidar, se a doença não estiver em remissão. E o que nós temos percebido é que existem características imunológicas que podem estar mais associadas a essa rejeição. Então, esses exames é que têm sido muito estudados, para que, se nós identificarmos esses fatores, a gente possa indicar uma imunoterapia, né? Que é a pergunta. E por que isso acontece? Porque o embrião, ele tem uma parte materna e uma parte do parceiro. Então, ele não é totalmente comum à mãe. E aí, quando o embrião começa a implantar,
o organismo vai reconhecer a parte que é comum a essa mulher, mas não vai reconhecer a parte que é do parceiro. E se a mulher não tiver essa imunossupressão que é fisiológica, ela não vai permitir que o embrião implante. E isso é ainda mais relevante nos tratamentos com óvulos doados, em que a receptora ela está recebendo o embrião que tem tanto a parte do óvulo quanto a parte do espermatozoide estranhos ao seu corpo. Então, os estudos se concentram muito nisso atualmente, em fazer esses exames, principalmente em pacientes que serão receptoras, talvez na doadora, porque tem a característica imunológica, que é o HLA, tanto do embrião quanto da mãe, que é o KIR. Então, nós temos várias áreas de estudo, mas essa tem sido a mais importante. E aí vem, a partir do diagnóstico, o que nós vamos fazer com isso, né? Então, as condutas ainda não estão tão bem estabelecidas na literatura. Existem alguns medicamentos imunomoduladores que nós podemos usar, mas ainda empiricamente, não temos ainda um respaldo de que isso é, de fato, eficaz. E também não devemos investigar em todas as pacientes. Tem as pacientes que nós temos indicação de solicitar esses exames, que são nas pacientes que têm abortamento de repetição, falhas consecutivas de implantação embrionária com embrião saudável. Então, nessas pacientes, sim, nós temos recomendação de fazer investigação, mas, por enquanto, até o momento, só para ter uma resposta, e não ainda para estabelecer uma conduta respaldada na literatura. Perfeito. Interessante, Né? Uma aula. Mas fiquei com uma dúvida. Não, é porque, pelo que eu entendi, essa imunossupressão ela vem naturalmente numa gestação natural, né? Isso. Talvez. Mas e nos pacientes de FIV? Como é que é, assim? Então, se ela Porque não acho que tem uma tiver- questão, assim, dessas pacientes quando elas estão com né, dificuldade de implantação, desse embrião, né, que é assistido, né, que vem de fora, se isso potencializa ou a chance é a mesma, né, do embrião de uma gestação natural, o que aumenta, né? Então, se a paciente tem uma doença autoimune já bem estabelecida, né, um diagnóstico de uma doença autoimune, ela vai precisar provavelmente usar uma medicação que é um imunomodulador, porque nessa paciente o sistema imunológico está muito ativo, ou seja, ela já está produzindo anticorpos contra ela mesma. Então, imagina em relação ao embrião, que, né, é uma parte estranha ao corpo dela. A chance do embrião implantar é muito menor nessas pacientes. Então, nós precisamos usar medicamentos que vão diminuir, que vão suprimir o sistema imunológico. Nas pacientes em geral, que não têm histórico de abortamento de repetição ou falha recorrente de implantação, ainda a literatura não recomenda que a gente use imunossupressor. Mas se tem essas características, nós devemos usar ou devemos investigar e usar, porém, ainda empiricamente. Os estudos ainda não Sim. são conclusivos, né, em relação a isso. Legal. Próxima pergunta. Vamos. Isso tá difícil, hein, Lai? Tá difícil? Tá. Veio a paciente, né? Transvaginal sem alteração, mas descobrindo endometriose. É comum? É raro? É raro, mas acontece muito? Sim. Fala super comum no meu consultório, né? Quando a paciente vai, eu faço o diagnóstico de endometriose, elas falam: poxa, mas eu fiz exame uma vida inteira, por que ninguém viu? Não dá para ver? Como é que é isso daí? Então, isso acontece de fato. O exame transvaginal é o exame mais realizado pela mulher, é o exame de primeira linha para investigar dor pélvica, infertilidade, mas muitas vezes o médico ultrassonografista, generalista, ele se detém apenas a olhar útero, ovário, muitas vezes consegue ver um endometrioma, que é o cisto de endometriose no ovário, né, quando grande, facilmente visualizado. E fica por isso mesmo, mas a gente sabe que mesmo no ultrassom de rotina, um olho treinado, né, especializado, consegue ver focos de endometriose, mesmo sem preparo intestinal. Inclusive, recentemente, mês passado, foi lançado pela Sociedade de Radiologistas em ultrassonografia,
um ultrassom transvaginal ampliado, de rotina, que agrega apenas 5 minutos e você inclui no seu exame alguns passos justamente para detectar endometriose. Então, eu sempre falo que é importante buscar um profissional, mesmo para fazer exames de rotina, que estuda pelve feminina, que tem essa preocupação, né? Todos os meus exames, eu olho, por exemplo, a região retrocervical, que é a região atrás do colo do útero, mais comumente acometida por endometriose. Muitas vezes a gente já consegue ver foco ali e depois direcionar a paciente, né? Olha, procure um especialista, ou vamos fazer um exame mais específico, que seria o mapeamento de endometriose, que é outro exame, né? Mais longo, com necessidade de um preparo intestinal, que agrega um custo. Outra coisa, no ultrassom, né, é um exame que a paciente está do seu lado. Então, se você conversa um pouquinho com ela, você já consegue entender se ela tem alguma queixa sugestiva. E nessas pacientes, você vai pesquisar com ainda mais afinco, né? Então, é uma realidade que estamos tentando mudar, né? Hoje a gente ainda tem um tempo de diagnóstico de 7 a 12 anos, né? E o papel do imaginologista é muito importante para melhorar a triagem de endometriose e diminuir esse tempo. Muito legal. É interessante, né? Porque a questão da endometriose, a gente tem escutado cada vez mais, acho que a rede social também potencializa a divulgação das histórias pessoais, né? E as identificações, né? Entre essas mulheres que têm esse diagnóstico, mas como que a ausência de diagnóstico num primeiro exame ou ao longo de toda uma vida desmente a vivência da dor, do sofrimento que muitas mulheres se queixam, muitas adolescentes se queixam. Então, diante, né, da queixa, acho que mais importante se faz procurar um profissional especializado nisso mesmo, porque vai poder compreender, inclusive, que isso faz parte desse diagnóstico, é comum, né, não encontrar, talvez, né, o que não encontrou antes não significa, né, que não pode ser visto agora. E no sentido também emocional, isso se torna muito importante, porque não encontrar eco, não encontrar respaldo concreto, material, né, para ser um substrato da tua queixa, abre muito espaço para que essa mulher fantasie algo sobre o próprio corpo, né? Então é só eu que tenho isso, ninguém tem isso, né? Isso é algo que pode ter efeitos assim na própria vivência da sexualidade, na própria vivência das relações, no lugar dela, né, no mundo, assim. E é muito complexo, porque são 7 a 12 anos, por exemplo, né, sem diagnóstico, e uma vida de dor, sabe? Uma vida de isolamento social, uma vida de falta no trabalho, perda de momentos com a família. Então, assim, é muita coisa envolvida. E fora o que você pontuou, muitas vezes elas são taxadas de loucas. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça, isso é frescura. Então, muitas vezes quando eu dou o diagnóstico, a paciente ela chora de alívio, sabe? Sim. Agora eu sei o que eu tenho e tem uma justificativa, eu não sou louca. Elas falam isso e é muito frequente. Sim. Então, a endometriose é uma doença benigna, né? Mas eu falo que ela é maligna no sentido de tirar muito a qualidade de vida da mulher, sabe? É um cenário que a gente precisa mudar. Esse diagnóstico tardio e permitir que a paciente viva tanto tempo com essa angústia, né, de não saber o que tem e, por outro lado, sentir, né, sentir que tem alguma coisa. E às vezes também, por ser uma doença progressiva, o fato dela não ter apresentado foco no exame, né, de anos atrás, não significa que ela não vai apresentar agora. Então, principalmente no contexto da reprodução, porque cerca de 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose, é muito comum, né, a paciente chegar com os exames normais, porém, a endometriose ela pode trazer dor ou não. Então, mesmo sem dor, e às vezes nós falamos, vamos investigar a endometriose, a paciente fala, nossa, mas eu não sinto nada. Mas tem infertilidade, já é um sintoma, Já é um sintoma. né? Então, hoje é quase que um protocolo mesmo a investigação da endometriose nessas pacientes, através do ultrassom, com mapeamento da pelve, ou da ressonância magnética, para que essas pacientes tenham um diagnóstico preciso, né? Tenham, de fato, um mapeamento, para que a gente possa
estabelecer condutas que façam referência ao diagnóstico completo dela. Porque, às vezes, ela tem uma outra questão, por exemplo, está muito associada à obstrução tubária, pelo efeito inflamatório da pelve, mas faz diferença se essa obstrução é pela endometriose ou não na nossa conduta em Sim. relação a tudo, né? Em relação tanto à qualidade de vida, quanto à nutrição, à dieta, né? Tudo que está envolvido no tratamento. Mas, no meu contexto, né? Na minha área de atuação, em relação aos tratamentos para engravidar. Então, esse diagnóstico ele precisa ser realizado, Sim. né? E para ser realizado, ele precisa ser feito por profissionais que têm esse olhar dedicado. Perfeito. Isso que você falou também é verdade. Um exame negativo não exclui endometriose. O diagnóstico ele é clínico. Então, os sintomas da paciente, né, já sugerem a presença da doença. E um exame negativo, principalmente feito por um médico não especialista, ele não vai ter tanto valor, porque muitas vezes existe o foco ali que não foi visto, né? E a paciente realmente pode ter uma doença não visualizada no exame de imagem. Então, não dá para sair falando, não, seu exame está negativo para endometriose, está normal, você não tem endometriose, e acabou, e a paciente com todos os sintomas da doença. Então, precisa ser valorizado também, né, os sintomas, escutar a paciente escuta, e né? direcionar, né, o tratamento nesse sentido, sabendo, né, que ela pode sim ter endometriose. Sim. Esses dias viralizou um vídeo, não sei se vocês viram, de uma paciente saindo de uma cirurgia, e aí eu acho que a mãe dela, enfim, algum acompanhante fala com ela, olha, acharam um foco de endometriose, você tem endometriose, e ela começa a chorar, porque uma vida inteira, né, sentiu, pesquisou e deu negativo, e todo mundo falando que não era nada, que ela era louca, que era coisa da cabeça dela, e aí quando finalmente encontraram esses focos, ela realmente teve aquele choro de alívio. Muito importante, né? Muito bom. Bom, e a próxima pergunta, ela é uma dúvida sobre como funciona a doação voluntária de óvulos. Sabe responder essa? Será? Bom, vou falar especificamente, né? Mas aí depois a gente pode abrir. Então, a ovodoação, ela existe em 2 contextos, né? Uma é a ovodoação compartilhada e a outra é a ovodoação voluntária. Na ovodoação compartilhada, a paciente vai fazer o estímulo ovariano, a coleta dos óvulos e vai compartilhar os óvulos. Uma parte vai para a receptora e outra parte ela vai usar para o tratamento dela. Na voluntária, ela vai doar todos os seus óvulos. Então, é uma paciente, né, que atende aos critérios de ser uma doadora. E aí, quais são esses critérios? Né? Ela tem que ser jovem, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, abaixo de 37 anos, mas idealmente abaixo de 35, por conta da qualidade dos óvulos. Ela tem que ter uma boa reserva ovariana, tem que ter um cariótipo normal, que é o exame genético, e tem que fazer todos os exames exigidos pela Anvisa, e tem que ter esses exames normais. Essa paciente ela pode ser uma doadora voluntária, e aí ela vai precisar passar por todo esse tratamento, que é o estímulo ovariano hormonal, a coleta dos óvulos, para fazer a doação de todos os seus óvulos. Como a obtenção, né, dos óvulos não é algo simples, nós não temos, com frequência, muitas doadoras voluntárias. Geralmente, na nossa clínica, né, as pacientes que doaram voluntariamente seus óvulos ou foram parentes, porque pela resolução do Conselho Federal de Medicina é permitida doação entre parentes de até 4º grau. Então, uma paciente que precisa de óvulos de uma doadora para engravidar, que é a receptora, recebeu óvulos de uma parente, né? E aí sim ela fez o tratamento para doar para essa pessoa conhecida, que ela tem um vínculo afetivo, porque não é, né, tão simples o tratamento, mas é totalmente possível. Ou também existe a possibilidade dela ser doadora voluntária para que ela reduza o custo do tratamento para ela. Então, muitas vezes nós temos pacientes que querem congelar seus próprios óvulos, mas elas não têm o recurso para custear todo o tratamento. Então, essa paciente ela pode ser doadora voluntária
de óvulos, e aí também, pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução permite que haja um compartilhamento dos custos do tratamento, então a receptora que recebe esses óvulos, ela pode custear uma parte do tratamento da doadora, e aí sim ela faz uma nova estimulação ovariana para obter os óvulos, para congelar os óvulos para ela. E aí, no futuro, quando ela desejar realizar o sonho de ser mãe, ela pode usar esses óvulos. Essa é uma possibilidade, ou até quando ela está tentando engravidar. Nós temos muitas mulheres jovens que têm infertilidade, muitas vezes por conta de um fator masculino ou por conta de outro motivo que não o ovário, e que podem ser doadoras. E aí ela pode fazer um ciclo de voluntária e um ciclo depois para o seu próprio tratamento. Falei tudo? Acho que sim. E o suporte emocional nesse momento, né, é muito importante, porque é um ato que, se você não tiver clareza, né, da sua motivação, clareza dos efeitos, dos riscos, tanto presente quanto futuro, você pode depois, né, recolher esse ato que você fez futuramente de uma forma muito ruim, né, subjetivamente falando. Então, o nosso olhar para esse processo da recepção de óvulos, mas também da doação de óvulos, é uma escuta de como que essa paciente está significando a própria doação dos seus óvulos, né? Não é um trabalho para catequizá-la, né, no sentido de como você deve entender esse processo. Eu não trabalho, pelo menos, dessa forma, né? Até mesmo pela vivência na psicanálise, o meu ponto de partida é sempre a escuta, né? A escuta de como que é para essa paciente, como que ela simboliza esse óvulo, que significado que ela dá, e como que ela está entendendo e compreendendo esse ato de doar. Porque é a partir dessa escuta que a gente vai poder realizar aí um trabalho para que ela realmente consiga, a partir desses elementos de reflexão, ter uma confiança de que nesse momento ela tem clareza de fazer essa doação, de que o que ela está doando ela consegue separar, né, o óvulo, o código genético, de qualquer possibilidade de laço de filiação. Então, são questões que, se você não tem muito bem separado, a posteriori, depois que passa, né, às vezes, uma situação de que eu tenho que fazer um tratamento, então eu vou doar. Né? Não, o nosso trabalho ele é sempre muito cuidadoso. Assim, a gente suspende muitas vezes esse tempo apressado do tratamento para não perder de vista a importância de você ter muita clareza do seu ato, as separações que precisam ser feitas, e quando você pode escutar e pode refletir, a paciente pode ir com mais tranquilidade para esse ato, ou ela pode, inclusive, recuar desse ato, entendendo que, se não, acho que dessa forma, não me sinto à vontade, como muitas também, né, já fizeram, isso não é uma questão, mas muitas também começam aí para diante de alguma dúvida, a partir do momento que elas conseguem separar, né, ou entender como que elas estão significando e a sua própria motivação, conseguem ir também para a doação de óvulos com tranquilidade, porque puderam, né, refletir sobre isso. Isso aí. Sim. Vamos ver o próximo, que eu acho que é o último. Estou grávida. É muito importante ir a um especialista em medicina fetal? Para mim. Com certeza. Primeiro que eu sempre falo isso, para lidar com grávidas, você precisa estar disposto a lidar com grávidas. É um público mais exigente, mais bravo, né? Só uma coisa, Lara, porque assim, essa pergunta, então, acho que está falando especialista em medicina fetal na questão do acompanhamento da ultrassom, da imagem. Perfeito. Porque senão pode parecer que é até um obstetra, né? Sei lá, um Não, o especialista em medicina fetal, né, ele justamente é responsável pelo acompanhamento por imagem da gestação. Ao longo da gestação. O médico capacitado, então, a detectar algumas doenças maternas e, sobretudo, fetal, no sentido do seu padrão de crescimento, desenvolvimento, formação, presença de alterações genéticas, alterações cromossômicas. Então, voltando, né, eu acho que é um médico que tem que estar disposto a lidar, né, com esse público.
a gestante chega para fazer o exame cheia de expectativas. Então, na minha opinião, né, você tem que permitir o acompanhamento da família, você tem que deixar a família participar e tornar aquele momento realmente especial, né? Porque não é qualquer exame, é o momento que eles estão ali, né, para ver o seu bebê, aquele bebê tão esperado. Então, o primeiro ponto para mim é esse, né? Você estar disposto a atender esse público. Em um segundo momento, como eu falei, né? Precisa de uma formação específica. Exemplo, no morfológico de primeiro trimestre, não basta olhar a translucência nucal de qualquer jeito, o osso do nariz de qualquer jeito, em um tempo curto. É necessário uma técnica correta, um tempo para realizar essas aferições. Caso contrário, você não tem parâmetros fidedignos suficientes para fazer um cálculo de risco, por exemplo, do bebê ter uma cromossomopatia. E aí você cai em 2 cenários que não podem existir. O primeiro é de dar um diagnóstico inexistente, que vai gerar uma ansiedade imensa para aquela família e que muitas vezes até entender que o seu filho não tem nada vai demorar muito tempo, vai trazer um sofrimento enorme. E segundo, deixar passar algo que realmente, né, precisava de um diagnóstico, porque hoje, com o evoluir dessa área, a gente tem a possibilidade de intervenção ainda dentro da barriga da mãe. E eu não estou nem falando só de cirurgias complexas, como, por exemplo, na síndrome da transfusão feto-fetal, que é uma patologia inerente às gestações gemelares de placenta única, né? Quando um bebê está recebendo muito fluxo e o outro está recebendo pouco, e aí coloca em risco de vida os 2 bebês. E hoje a gente tem a possibilidade da cirurgia intraútero, né? A gente faz essa correção através do laser, destrói essas anastomoses e esses bebês ganham chance de vida, né? E bem como toda a família, até medidas simples, como, por exemplo, a análise das artérias uterinas no morfológico de primeiro trimestre, quando a gente consegue detectar, então, algumas gestantes com alto risco de pré-eclâmpsia e iniciar o AS, que é uma medicação que custa R$6, diminuindo em até 90% o risco dessa gestante desenvolver pré-eclâmpsia na gravidez. E aí, automaticamente, prevenindo uma prematuridade, que é uma importante causa de morte, né, fetal, e depois do neonato. Então, é necessário ter esse cuidado, né? Procurar não só o obstetra que vai realizar o seu pré-natal, mas também o médico especialista em medicina fetal que vai fazer o acompanhamento ultrassonográfico. Perfeito. Muito legal isso, porque o obstetra ele vai olhar mais para a mãe, né? Assim, pro contexto mais da gestação e as suas comorbidades, enfim, né? E o especialista em medicina fetal vai olhar para o neném, né? Isso Então, aí. essa parceria, ela é muito importante, né? E, na verdade, o nosso exame dita a conduta do obstetra, Sim, né? sim. Então, é super importante É um também. complemento, mas também não só um complemento, né? Muitas vezes, porque às vezes acham, vou só fazer um ultrassom. Não, o ultrassom é tudo, né? O ultrassom que vai Exato. nortear, direcionar as condutas, né? E também, Lari, acho que essa confiança, né, que tem que existir entre o obstetra e o especialista em medicina fetal, porque é um compartilhamento do cuidado, né? Com E quando certeza. você tem uma rede de compartilhamento do cuidado, em que você confia, em que você se sente seguro, né? Você sabe que você vai fazer um diagnóstico e quando você ligar para o obstetra, ele vai poder confiar no seu diagnóstico para tomar uma conduta muitas vezes definitiva de interromper uma gestação, né? Isso aí. E vice-versa, né? Às vezes o obstetra detecta algo no exame físico, na história e tal, e vai passar para você. Então, essa interação é tudo, né? É fundamental. É necessária, né? Com certeza. E a gente tem falado, né, ao longo de outros episódios também, como que é um exame que muitas vezes você dá boas notícias, mas também nem sempre. Então, qualquer evento potencialmente traumático
seja uma má notícia porque não tem vitalidade, ou enfim, né? Tudo que pode acontecer, se você consegue receber isso de alguém cuidadoso, de alguém que está atento ali a sua história minimamente, porque eu acho que é isso, se você acompanha essa paciente ao longo da gestação, algo novo se faz entre o ultrassonografista e o paciente, que é o vínculo, né? A gente fala que não tem muito vínculo, que é só um exame de imagem, mas o que você tem trazido aqui, Lari, na verdade, é que na sua prática isso tem sido mudado, né? Isso tem colocado a possibilidade da paciente, às vezes até que vem de reprodução assistida, porque aí ela vem mais fragilizada diante dessa gravidez, ou seja, porque teve perdas anteriores, ou porque aquela gravidez ali foi tão custosa para ela, né, em todos os sentidos. Então, quando ela consegue se sentir amparada nesse momento, que às vezes é uma gestação de alto risco, né, ou é um momento mais delicado, isso pode eliminar esse potencial traumático desse momento, de uma notícia, né, desse contexto todo. Então, a nossa aposta aqui o tempo todo tem sido assim, não só em fazer bem o que a gente faz tecnicamente, isso eu tenho certeza que você faz, mas o cuidado, né, diante das histórias faz com que a subjetividade ali, né, seja também preservada de alguma forma, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Acabaram nossas perguntas, e acho que foi isso, né? Conseguimos Sim. falar dos temas, assim, que a gente não conseguiu separar um episódio para falar, mas hoje a gente conseguiu passear por eles, né? Claro que cada tema desse poderia ser um podcast Sim. também, mas tentamos ser mais diretas hoje e foi ótimo, Sim, né? muito bom. Então tá. Vamos finalizar, né? Sim. Então tá, a gente fica por aqui, agradecemos a vocês que estão nos assistindo, e se puderem, curta, compartilhe esse conteúdo, porque isso é importante para nós também. E até a próxima. Tchau, Tchau. Naz.